Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Davi realmente era um homem diferenciado, era um homem segundo o coração de Deus. Ele fazia coisas que a gente fica imaginando assim, como pode, né? Então diz o texto, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Seu nome significa aproveitador. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Moravam Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Olha, geralmente nessa época aqui, quando um rei dominava um reino, ele exterminava os descendentes, para que depois aquele descendente não viesse, vamos dizer assim, tomar o reino de volta, né? E sempre tinham rebeldes que sonhavam com isso, para que o antigo rei voltasse a dominar, e geralmente os familiares era quem faziam isso. Nós vemos Davi indo na contramão disso, porque ele vai buscar exercer bondade para com um descendente de Saul. E veja, ele vai falar sobre a bondade de Deus. É muito interessante isso aqui e nós precisamos meditar um pouco. Como é a bondade de Deus? A bondade de Deus é algo que nós não temos como explicar. Deus é bom e Ele é bom em todo o tempo. Disse que é a bondade de Deus e a sua misericórdia que nos leva ao arrependimento. Então nós precisamos compreender esse lado, né, do caráter de Deus, sua bondade, que é infinita, que é insondável, né? Às vezes o homem é bom, mas ele é bom porque ele está querendo se aproveitar de alguma situação. E nós vamos ver esse contraste aqui com Ziba. O nome de Ziba significa aproveitador. Em todo e qualquer momento ele vai aproveitar a oportunidade. Amém? Davi não. Davi não é um aproveitador. Davi é um servo do Senhor. E como servo do Senhor, ele quer demonstrar como o Senhor age. E ele vai fazer isso para com Mefibosete. Amém? Então diz aqui o texto
diz que Davi vai fazer isso por amor de Jonatas. Esse gesto lembra a aliança de amizade e companheirismo feita entre Davi e Jonatas, que eu já comentei aqui em 1 Samuel, capítulo 20. Ziba provavelmente arasse as terras de Saul, situada em Gibeá, junto com os seus 15 filhos e 20 servos. Então ele tinha ali uma comunidade, né, que cuidava daquela terra. Davi entende que está agindo em nome de Deus, na sua beneficência em favor de Mefibosete. Ele ilustra a bondade de Deus, pois quando Mefibosete tinha 5 anos, ele e a serva que cuidava dele tiveram que fugir para salvar a sua vida, depois da morte de Saul e Jonatas na batalha de Jezreel. Mefibosete caiu e ficou aleijado de ambos os pés. Então, quando os filisteus venceram Saul e também Jonatas, eles iam para exterminar ali todos os familiares. Mas a serva, ao fugir com Mefibosete, que na época tinha 5 anos, era filho de Saul, era filho de Jonatas, filho de Saul, ia ser morto com certeza. Então ele acabou ficando aleijado dos pés e eles fugiram e foram morar num lugar chamado Lodebar. Lodebar é um lugar de sequidão, é um lugar onde toda a sua população era constituída de doentes e de pessoas pobres. Mas diz aqui no verso 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. Então nós vemos aqui que Mefibosete vem e vem com respeito, se prostra diante do rei, né? Ele não sabia o que o rei ia fazer ainda, mas Davi vai dizer, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Por quê? O avô era o pai maior, era tido como pai também. Então é muito importante nós observarmos isso. Verso 8. Então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para teres olhados para um cão morto como eu, né? Cão morto era uma imagem que representava uma pessoa sem valor. Enquanto Mefibosete achava que ele era sem valor, Davi, pela aliança que tinha com Jonatas, demonstrou o amor de Deus para com Mefibosete. E assim Deus demonstra, através de Cristo Jesus, o seu amor para conosco. E não adianta a gente ficar se achando indigno, se achando como um cão morto. Não, quando Deus estende a sua mão para nos abençoar, é como Davi, que estendeu a sua mão para abençoar Mefibosete e fazê-lo com que ele viesse ao palácio, comesse na sua mesa como um dos filhos do rei. É interessante, Davi dá como herança a Mefibosete as terras que Ziba estava arando. Ziba, seus servos e seus filhos deveriam agora trabalhar para que a casa de teu senhor tenha pão. Ou seja, todos aqueles homens ali que eram da casa de Ziba, agora seriam servos de Mefibosete e iriam fazer com que a casa de Mefibosete tivesse pão. E outra coisa, Mefibosete seria como um dos filhos do rei. Em tudo isso, Davi era um tipo do nosso Senhor, que redime, restaura e nos traz de volta à mesa do nosso Pai em paz. Amém? Então que você possa receber da parte de Deus tudo aquilo que Jesus veio trazer. E por estar aliançado, por estar servindo, por estar debaixo desse senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos direito de desfrutar de tudo que está na mesa do Pai. Amém? Do Pai Celestial. Ele tem colocado uma mesa diante dos nossos inimigos. E Ele quer que a gente vá até aquela mesa e venhamos a nos fartar. Seja de suprimento, seja de cura e saúde, seja de paz de espírito, alegria no espírito, justiça no espírito, viver uma vida como nunca nós conseguiríamos viver sem esta beneficência, sem este favor que nós alcançamos por termos feito Jesus como Senhor da nossa vida. Então aqui há um quadro claro de como Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Ele revela isso através de Davi, abençoando Mefibosete.
amém? E restaurando o seu lugar à mesa como um dos filhos do rei. Lembre-se, você é filho do rei e precisa desfrutar dessa benesse, dessa dádiva, desse privilégio que por estar unido a Cristo Jesus, você tem o direito de desfrutar. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com o maior número de pessoas possível esse vídeo, se lhe abençoou, você pode comentar também e nós agradecemos a sua audiência e a sua atenção. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.